Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Advocacia em Destaque do Instituto VM. Meu nome é Tatiana Del Águida, estou aqui para apresentar o nosso convidado. Com 37 anos, 14 de advocacia, casado com a Vanessa e agora pai de 2 filhos, 2 vezes presidente do IBDFAN DF, com prêmio de melhor IBDFAN estadual durante sua gestão. Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. Obrigado pelo convite. E aqui também, doutor Jacques Veloso, presidente do nosso instituto. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e obrigado por ter aceito o convite, Léo. Doutor Leonardo, conta pra gente como é que foi o início da sua carreira na advocacia. Primeiro na advocacia, vamos lá. Tati, Jacques, mais uma vez eu agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. A minha advocacia iniciou de uma forma muito difícil, até porque quando eu iniciei a advocacia era processo físico, então era uma outra realidade do que é hoje, né? Então, quando eu iniciei, eu não tinha veículo próprio, não tinha carro. E no escritório que eu iniciei o meu trabalho, era exigido ter carro. E aí o combinado foi, Léo, você tem 8 meses para comprar um carro. E aí eu pensei, dá para comprar, vou ganhar 1.200, devo gastar ali mais ou menos 400 de alimentação e transporte, e vai sobrar alguma coisinha, eu compro um carro financiado. E aí eu iniciei a advocacia. Então o meu trabalho era fazer carga dos processos publicados no Tribunal Superior do Trabalho. Era um escritório que 70% do escritório era trabalhista. Então eu fiquei nesse núcleo trabalhista. Então eu tinha que ir no TST fazer carga dos processos naquele carrinho. Acho que alguns colegas que são mais antigos vão lembrar dessa época do carrinho. Do sofrimento do carrinho. Da dificuldade quando o elástico soltava e o processo caía, né? Então, eu tinha que ir de ônibus ao Tribunal Superior do Trabalho, fazer carga e voltar de ônibus para o meu escritório que eu trabalhava. Então, qual era a minha rotina? Meu escritório ficava na 15, né? Só que nas quadras internas. Então, eu tinha que descer até a parada do Lago Sul. Na 15 do Lago Sul, eu tinha que descer até a parada para pegar o ônibus para a rodoviária. Da rodoviária, eu pegava o ônibus pro Tribunal Superior do Trabalho. Era um circular que tinha, né? Fazia a carga do processo, pegava o ônibus de volta para a rodoviária. Da rodoviária, pegava o ônibus para São Sebastião, descia na parada e andava mais ou menos uns 400 metros, ou 400 a 500, até chegar no escritório. E aí, tem dia que chove, tem dia que não chove. Então, foi muito difícil o meu início por essa questão de não ter carro e ter que desenvolver essa atividade. Léo, já estou com intimidade aqui. Por favor. Léo, qual que você acha que foi a sua maior dificuldade no início da carreira? O fato de não ter carro, o fato de não ter dinheiro, o fato de não ter sobrenome? O que mais pegou para você? No início da minha carreira, o fato de não ter sobrenome foi muito difícil. Porque eu iniciei nesse escritório, que era um escritório grande, que fazia muito Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu acabei lidando com donos de escritórios, com pessoas da alta nata de Brasília. E eu não tinha outra entrada no mercado de trabalho a não ser essa. Foi uma oportunidade que eu tive. E quando eu comecei a projetar a minha saída do escritório, eu sentia dificuldade, porque eu não tinha ninguém para me amparar, a não ser os colegas que eu fiz nessa trajetória dentro da própria OAB, fui participar de OAB e tudo. Então eu percebi que a falta de pedigree, vamos dizer assim, desculpa o termo, né, dificultou muito. Então eu tive mais dificuldade para chegar onde eu cheguei, mas eu acho que é totalmente possível ser advogado, ser bem sucedido sem pedigree. Qual é o segredo? É trabalhar, se dedicar e não desistir. O que eu falo sempre, falo isso no meu escritório, nas reuniões. Quando você está no caminho certo, vai vir a dificuldade. Vai surgir algum imprevisto e aí é o momento que você vai ter certeza, eu estou certo. Eu não estou errado, porque veio aquela situação para você desistir. Então você tem que identificar que você está no caminho certo, que aquilo vai passar, que Deus está te mandando a informação. Filho, vai,
você vai chegar lá, continue. Houve casos ou situações que você percebeu que o fato da sua atuação ter aberto portas para você? Ah, muitos, muitos. Então, assim, quando eu já estava ali com 2 anos de advocacia, eu me interessei em participar da OAB, né? Da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. E tinha uma colega que trabalhava comigo, a Raquel Fonseca, que tinha trabalhado na gestão da OAB, e me convidou, Léo, vamos participar da OAB, e eu acabei indo participar da OAB. Entrei em algumas comissões, né? Fiz parte do Conselho Jovem junto com o Jacques, quando o Jacques foi presidente. E lá eu conheci vários colegas com histórias parecidas, com histórias melhores e piores. E percebi que aquele era o caminho que eu tinha que traçar. Então, aquilo me ajudou muito na advocacia a conseguir ganhar força para seguir. E hoje eu falo sempre isso nas palestras, que é interessante a gente trabalhar o nosso network, trabalhar a nossa, não só a nossa advocacia no sentido material da coisa, de qualificação, mas você precisa entender que você é um produto. A gente, como advogado, a gente é um produto. E quanto mais a gente ser conhecido, aquele produto ser conhecido, é melhor para você. Então, aquele ditado que a gente escuta dos nossos pais, quem não é visto não é lembrado, é verdade, quem não é visto não é lembrado. Mas em relação à qualificação, ela também não é importante? Super importante. Uma coisa não pode excluir a outra. Então, assim, Tati, a qualificação sempre foi, na minha cabeça, a súmula 1 da minha vida. Sempre estudei, sempre busquei, fiz qualificação, tenho especialização em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, tenho especialização em Direito de Família e Processo de Família. Eu sempre busquei estudar. E aí, na época que eu iniciei, as oportunidades que eu tive, pela questão até financeira, eu fazia curso na ESA, fazia um curso na TV Senado, tinha curso no site do Senado. Então, vários órgãos hoje oferecem curso de qualificação onde você consegue, pelo menos, ter mais segurança no seu dia a dia de trabalho. Alguns até gratuitos, né? Gratuitos, com certeza. E esses cursos, algum te rendeu alguma coisa em termos de trabalho? Sim, tem um caso muito interessante que eu vou compartilhar. Eu tinha acabado de fazer um curso, né, na ESA, que era sobre inventário e partilha de bens. E um colega me ligou e falou, Léo, eu estou com uma audiência marcada para abertura e leitura de testamento cerrado e eu não sei nem o que é isso. E eu tinha acabado de estudar aquilo, eu estava craque. Eu falei, rapaz, eu sei, eu vou fazer essa audiência para você. E ele, quanto você vai me cobrar? Eu falei, cara, só para ter essa experiência de estar lá, eu não vou te cobrar nada. Só quero ir fazer essa audiência. E aí fui fazer a audiência. Chegou no dia da audiência. De fato, é um envelope lacrado, com aquele selo mesmo. É uma cera que derrete, assim. Muito legal. Igual dos filmes de antigamente. Igual nos filmes de antigamente. Que tinha aquela... Era costurado, né? Então, assim... Foi muito legal você pegar, porque passa por todo mundo que está na sessão da audiência. Então, todo mundo vai olhar para ver se tá lacrado mesmo, se foi violado ou não. Que é a formalidade que diz o artigo. Só que antes de iniciar, a juíza, a doutora Maria Isabel, não sabia, nunca tinha feito. O colega do Ministério Público também nunca tinha feito uma audiência nesse sentido. E ela, como é que eu faço? Eu falei, excelência, eu sei. Olha, a senhora tem que primeiro buscar a formalidade, passar, depois a senhora tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ah, tá, então vamos fazer. Aí passou na mão de todo mundo e tal. E na hora que ela abriu, né, e foi ler os termos do testamento, o mais interessante foi o desfecho. Por quê? Eu representava 2 filhos do falecido. Ao meu lado tinha a ex-esposa do falecido, que era mãe de uma das herdeiras. E do meu outro lado, tinham 3 pessoas que eu não sabia quem era. Que um advogado levou. Eu falei, cara, o que eles estão fazendo na audiência? A juíza leu o termo e aí o falecido, ele anulou um testamento que ele tinha feito, doando a parte dele disponível para esposa anterior, para ex-esposa. Ele anulou esse testamento. Aí ela já assustou, como assim? Já ficou naquele... E eu calado. E depois,
no decorrer, ele fez uma doação da parte disponível para o motorista, a enfermeira e a cuidadora, que estavam do meu lado. Aí eu descobri quem eram. Falei, foram vocês que ganharam. Então, assim... E eles não sabiam. Ninguém sabia, só o advogado. Que auxiliou ele a fazer esse testamento. E aí, ficou aquele burburinho na audiência, né? A ex-esposa nervosa, porque perdeu 50% de um apartamento aqui na Asa Norte, numa quadra boa, que a gente sabe que é mais de 1 milhão. Eu fiquei caladinho porque era interesse dos meus clientes, queriam que o que meu pai decidir está decidido, né? E aí o colega que estava do meu lado, que era o motorista, precisou assinar a ata da audiência. E ele estava sem caneta. Eu tirei minha caneta e falei, não, pega minha caneta. O coitado não conseguia escrever, tremendo, nervoso. E eu, não, calma, relaxa, fica tranquilo. E aí ele virou pra mim assim, com o olho marejado, doutor, muito obrigado. Eu falei, não, você não tem que agradecer pra mim não, você vai agradecer o falecido lá no campo da esperança. Não sou eu não. Então assim, encerrou a audiência, né? Até hoje eu guardo essa ata de audiência. Eu até divulgo às vezes quando eu faço algumas palestras. Porque de 10 advogados que eu converso, nenhum fez esse tipo de audiência. A gente só escuta nos livros, né, nas aulas, hoje praticamente quase não é falado, mas eu tive o prazer de ter participado da audiência, que para mim foi marcante, até pelo desfecho da audiência. E por conta de um curso que você tinha feito De um curso que eu fiz ESA. na ESA, exatamente. Você vê como é importante estar sempre, né, atualizado, né? Com certeza. Estudando, né? Léo, agora conta pra gente um perrengue que você já passou na advocacia. Tá. Tati, eu tenho 2 perrengues que foram marcantes, assim, que fez eu virar a chave. Eu sempre prezei na minha advocacia andar sempre bem vestido, sempre fazer uma boa apresentação, sempre estar qualificado, sempre estar estudando, atualizado. E um belo dia eu fiz uma reunião com o dono de uma empresa grande, de uma fábrica aqui do Distrito Federal. Eu, meu sócio, mais um colega. Assim, ele apresentou a fábrica toda, adorou o nosso trabalho, falou que estava maravilhoso. A gente tinha estudado qual era o nicho de trabalho dele e tal, apresentou várias situações. E a gente, no decorrer, assim, da fábrica e no corredor final para sair, eu pensei, cara, vai fechar. Pô, vou iniciar, vai dar bom, vai ser bom. Só que eu tinha, naquele período que eu estava no escritório, que fui obrigado a comprar um carro, eu comprei um carro. Eu pedi para minha irmã tirar o carro para mim, porque como eu era um jovem advogado hoje não tem condições de ter uma conta bancária, porque o banco não abre, porque o jovem advogado ele não tem um prolabore, ele recebe o dinheiro na sua conta. Não tem contra-cheque? Não tem contra-cheque, e vai mostrar o extrato, o banco não tem valor nenhum, extrato. Então eu passei por isso. Eu mostrava o extrato, o cara ria, falava, pô, isso aqui não tem. Então, assim, eu tive dificuldade para abrir uma conta, então não tinha como comprar um carro. Minha irmã trabalhava e falou, não, vou comprar um carro para você e você paga. Eu tiro e você paga. Eu falei, beleza. E aí eu comprei um Sandero. Era um Sandero basicão, 1.0, prata, que era, assim, foi o que me salvou. E aí eu fui para essa reunião, nessa fábrica, com o meu Sandero, eu, meu sócio e o colega. E aí o dono dessa fábrica, depois da reunião, falou, não, vou deixar vocês lá fora, tal. Aí tá, quando ele abriu a porta, eu pensei, cara, perdi o cliente. Aí pensei comigo, né? Aí ele, vocês estão nesse carro? Aí eu, sim, estamos. Ele, tá bom. Aí deu aquele sorriso amarelo, assim, tipo, pô, vocês vieram aqui, fizeram boa apresentação, vieram tudo arrumadinho. E tá andando nesse carro, tipo, algo nesse sentido? Moral da história, não fechou. Não fechou, inventou uma desculpa lá, não fechou o contrato. Você acha que o fato de você ter um carro ruim passou para ele a imagem de que você não era bem sucedido? Com certeza, com certeza. Porque a reação dele ao descobrir que aquele carro era o meu, era o nosso, ele automaticamente mudou. Ele deu aquele sorriso amarelo, tipo, tá. Aquele cara que tava tratando a gente muito bem. Quando eu falei, a gente tá nesse carro, ele, tá, entendi. Né? Então, foi muito ruim. Um outro fato que foi marcante para mim foi um dia que eu fui fazer uma audiência no Léo Fagundes, na Vara de Família. Fiquei a tarde toda naquele sol de Brasília que todo mundo que mora aqui conhece. Sim.
Quando eu saí, entrei no meu carro para ir pro meu escritório, já tinha o meu escritório próprio. O vidro do meu carro, do Sandero, não abaixava. Ele não abaixava, travou, deu um problema e não baixava. E o Sandero, não sei o que ele tinha, que ele esquentava o dobro de qualquer outro carro. Então ficou um forno. E eu de roupa social, aquele calor, desesperado, pensando, xingando todos os palavrões possíveis. Chegando no escritório, eu falei pro meu sócio: Thiago, eu vou vender esse carro e vou comprar outro. Não aguento mais. E comprei. No outro dia eu fui na loja e dei um jeito e comprei outro carro. Então, assim, foi marcante porque a gente sai de uma audiência cansado, estressado, suado. E você, no mínimo, quer um conforto do seu carro. E eu não tive. Eu falei, cara, vou fazer uma loucura aqui e comprar outro carro. Então, me marcou muito essa virada de chave que me obrigou. Foi uma situação que acabou me obrigando a trocar de carro. Léo, vou te contar um segredo. Todo mundo já passou perrengue com carro. O Jax também, no início, lá nos idos de não sei quanto, passou uma história um pouquinho diferente, mas parecida com o seu caso. Conta pra gente, Jax. Esse negócio é engraçado como pra gente, como a gente é advogado, vive muito demais, a gente tem esse negócio, né? E aí, a gente tinha um cliente, o primeiro cliente do escritório, devia ter, sei lá, 1, 2 anos também de advocacia. E o nosso escritório era do lado, era o prédio do lado, assim. Aí essa cliente ligou e falou assim, eu liguei pra ela e falei, tem uma audiência amanhã, tal, não sei o quê. Aí ela falou assim, tá bom. Eu falei, eu vou pra aí, a gente vai no seu carro. Ela falou, não, nós vamos no seu. E ela tinha um Eclipse Turbo 0, a coisa mais linda o carro dela. E eu tinha, isso era em 98, eu tinha um Escort velho, 86, cara. Aí eu falei, não, vamos no seu. Ficou aqui, vai no seu. Beleza, fomos no meu. Aí entrou no meu carro e tal, aí o carro, ela já chegou, ficou olhando, achando estranho aquele negócio, como é que esse cara tem esse carro? E fomos e tal, e o carro era ruim pra danar. Chegamos lá, fizemos a audiência e o carro tinha um problema na porta do passageiro, ele não fechava direito, sabe? Porque ficava tec, tec assim. Aí saímos da audiência, ela entrou no carro, e aí ela ia fechar o bicho, tec, tec. Eu, só um minutinho, dona Regina, e pá, deu aquela pancada que chega a abrir a outra porta assim do carro, assim. Aí ela, nossa, doutor, tá na hora de eu trocar de carro, né? Eu falei, eu queria muito, mas vai dar certo, vai dar certo. Essa, graças a Deus, eu não perdi, é nosso cliente até hoje, mas eu achei que ali eu ia ter perdido o contrato. É difícil. Léo, você foi para quando você entrou no IBDFAM, você falou primeiro você passou pelo AB, né? Você começou lá na comissão com o Jax, nem sabia disso. E vocês têm até uma história realmente parecida, né? De buscar esse lado mais institucional para viabilizar um network, né? Como que foi que te levou para o IBDFAM? Tati, no escritório, nesse primeiro escritório que eu trabalhei, era 70% trabalhista e o restante era direito civil, famílias, contratos, sucessões, que era tocado pelo Dr. Robson Neves, que fazia parte do IBDFAM. Então, lá eu conheci o IBDFAM. E aí, quando eu percebi que eu não tinha mais possibilidade de continuar no escritório, porque para o meu projeto pessoal, ele ia chegar até um certo ponto ali. Então, o escritório que eu trabalhava, olha, você vai ficar aqui 14 anos e o máximo que você vai ganhar vai ser isso aqui. Eu falava, não, isso aqui para mim não dá. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar muito direitos das famílias, sessões, fiz pós, fui estudando. Quando o escritório ficou muito ruim para mim, eu falei, vou sair daqui. E aí eu saí, e já participando do IBDFAM, e aí veio o IBDFAM. E eu comecei a participar do IBDFAM. O início do IBDFAM, para mim, foi um fator muito marcante, porque até então a ideia que eu tinha do IBDFAM era uma ideia que eu tinha da OAB até eu participar. Que eu pensava, a OAB só participa os grandões, os bambambam, até eu conseguir participar e ver que não é tão dessa forma. E o IBDFAM, eu pensava, olha, se o dono do escritório que eu trabalho participa, então é só a galera da alta. E quando eu entrei, eu percebi que naquela época existia uma pegada do IBDFAM diferente, que de fato existia um grupo um pouco menor
mas você conseguia trabalhar, né? E aí, logo em seguida teve uma eleição dentro do IBDFAN. Não era costume do IBDFAN ter eleição, era assim, olha, você é o próximo presidente, você é o próximo. Tudo meio acordado. Meio acordado. Surgiu uma pessoa, que é a Renata Cisne, que foi minha amiga que eu conheci na OAB, na comissão de família. Falou, não, cara, eu acho que tá na hora de eu tentar ser a presidente, porque eu participo desde quando eu era estagiária, tem uma história no IBDFAN, eu acho que é justo a gente fazer uma eleição. Foi uma eleição que impactou a nível nacional, porque nunca tinha tido uma eleição tão acirrada como foi essa. A OAB acabou se metendo na eleição do IBDFAN, porque de um lado tinha uma conselheira da gestão, e de outro tinha eu, Renata, algumas pessoas que também tinham amigos dentro da gestão. Então, inicialmente era, não, gente, não vamos se meter que o IBDFAN não tem nada a ver com a OAB. Só que não tinha como, porque lá tinha uma conselheira. Então, acabou que deu um racha dentro do grupo de ordem para apoio do IBDFAN. O nosso grupo, que era encabeçado pela Renata, foi vitorioso, ganhamos a eleição. Eu era diretor sociocultural da Renata. A gestão do IBDFAN são 2 anos, então um dos compromissos da Renata era a não reeleição. O projeto era ser o João Paulo, o vice dela, né? E ser o próximo presidente. Só que depois dessa briga que teve de grupos dentro do IBDFAN, ninguém queria passar novamente por essa eleição, porque deu uma repercussão a nível nacional. E aí, falei, não, todo mundo, nosso grupo chegou na conclusão, vamos tentar fazer uma composição de grupos para evitar essa briga. E eu fui escolhido a ser o cara para intermediar entre os 2 grupos, que eu tinha um bom relacionamento com os 2 lados, né? Para fazer um diálogo para chegar num nome, né? E aí eu levei os nomes que o nosso grupo escolheu, que era o João Paulo, o Christian, todo mundo. Só que o grupo de lá não aceitou nenhum nome. E o grupo de lá, o outro grupo, né, o perdedor que fazia parte, falou: a gente só aceita se você for o presidente. Não tava nem na minha cabeça, eu tava com outros projetos. Aí eu tomei um susto e falei, não, mas meu nome não tá no circuito, eu não vou ser presidente. Não, só vai aceitar se for você. Se não for você, vai bater chapa e é eleição de novo. Aí eu levei essa questão pro meu grupo, né? Todo mundo ponderou. O possível candidato, que era o João Paulo, ele também não quis partir para uma eleição. Falou, não, Léo, toca aí. Acho que vai ser bom pro IBDFAN. E aí eu toquei. E aí eu fui o presidente do IBDFAN. Eu iniciei, eu acho que provavelmente eu fui o presidente do IBDFAN a nível nacional mais novo, né? A nível nacional, acho que eu fui o mais novo. Eu e o Conrado ali, a gente briga com a idade, mas eu acho que eu fui o mais novo. Comecei uma gestão que era o objetivo nosso era aparar essa briga toda e conciliar todo mundo, fazer um projeto de inclusão. E a minha primeira reunião que eu fiz na minha gestão foi simples. Eu cheguei e falei, gente, o IBDFAN é um instituto técnico-científico, tem grandes pensadores, inclusive hoje estava assistindo na alteração do Código Civil, a comissão, a grande maioria é do IBDFAN. E eu falei, gente, não adianta o IBDFAN continuar escrevendo pra gente mesmo. Nossos artigos jurídicos, nossas teses, ficar entre a gente. Eu quero levar o IBDFAN na ponta, para quem precisa do IBDFAN. E foi essa a nossa meta da minha gestão, da minha primeira gestão. De cara, eu me deparei com a Covid-19. Então, assim, quando veio a questão da Covid, o IBDFAN estava cheio de associados, querendo trabalhar, querendo desenvolver vários projetos. Eu virei para minha diretora, para Débora, que foi meu braço direito e esquerdo, e é até hoje. Falei, Débora, eu vou pagar do meu bolso uma assinatura no Zoom e vamos fazer lives. Ela falou, você é doido? Eu falei, vamos. Só tô te avisando, vamos fazer. Paguei do meu bolso e fui o primeiro IBDFAN a nível nacional a fazer lives. Depois de mim veio todo mundo, né?
E aí, como é que era a dinâmica? Eu e Débora fazia a arte no Canva, paguei o Canva também, fiz assinatura, e divulgava e ia chamando. Chegou um momento que a gente... Eu e Débora fazia live toda semana, que os dois já não aguentavam mais, porque acabava que os dois tocou esse projeto, e aí, lógico, sempre compartilhando com a diretoria, com todo mundo, mas a cara do projeto era eu e Débora. E aí eu já não aguentava mais falar, Débora, toca você, agora você. Então, assim, a gente conseguiu fazer o IBDFan ficar vivo durante a pandemia, conseguimos levar o IBDFan para outros estados, a nível nacional, né? Até porque, qual era a minha meta? O IBDFan, ele tem o nacional que fica em BH e todos os estados brasileiros e o Distrito Federal tem uma unidade do IBDFan. É um sistema muito parecido com a Ordem dos Advogados. Mas o IBDFan DF, por mais que tenha muitas demandas a nível IBDFan, nunca era, entre aspas, não era lembrado. Falei, eu vou fazer ser lembrado. E aí a gente conseguiu introduzir o IBDFan a nível nacional. Porque eu comecei a chamar IBDFan de outros estados para fazer live comigo. Então eu levei o IBDFan para outros estados. E assim a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal que eu chamei de IBDFan em expansão. Foi um projeto que eu dei um nome nesse projeto aí. E realmente ganhou muita visibilidade. Muita visibilidade. Era uma entidade bem menor. E aí, na época da pandemia, fiz alguns projetos, selo verde, fiz uma pegada mais ambiental. Passou a pandemia, acabando ali também minha gestão. A gente recebeu o prêmio entre os melhores ali estaduais do nível do IBDFan, na minha primeira gestão. A princípio, eu não queria vir para reeleição. Eu acho que esse período que eu fiquei na pandemia foi muito desgastante para mim e para Débora, porque foram os dois carregando nas costas do IBDFan. Mas surgiu a necessidade de continuar. Léo, você tem que terminar o projeto. Terminar o projeto. E aí, eu tive uma ideia de procurar o Distrito Federal, na Secretaria a Sejus, né, que cuida dos conselheiros tutelares, para o IBDFan dar aula para os conselheiros tutelares no curso de formação. Eu falei, mas quando você vai cobrar? Eu falei, não vou cobrar nada, eu só quero qualificar, porque eles estão na ponta fazendo um trabalho muito sério, importante para a sociedade, só que muitos que estão ali não sabem o que é um direito das famílias, não sabem nada de direitos, mas o dia a dia dele é o quê? É isso. Sim. É atender essas demandas. É atender essas demandas. Consegui incluir o IBDFan no curso de formação, fizemos as aulas, foi um sucesso. Depois eu vim com um projeto de qualificação continuada dos conselheiros, novamente o IBDFan dando aula. Fizemos um termo de colaboração junto à Sejus para dar aula de qualificação continuada para eles. Teve a nova eleição, IBDFan de novo na eleição, dando aula. E esse projeto atingiu o IBDFan nacional. Falou, nossa, Léo, como é que você fez? Vamos expandir isso para todos os estados. Adoraram, né, o projeto, foi muito legal. A minha última gestão, eu comecei a gestão com um único projeto, que era fazer um congresso para colocar o IBDFan DF no circuito de um calendário nacional dos IBDFans todos. Aí o pessoal falou, Léo, como que a gente vai fazer isso? Porque até então o IBDFan não recebe dinheiro. A associação, você paga uma anuidade, vai para o nacional, e o nacional passa uma cota parte para os estaduais. Falei, eu vou fazer. Fiz o projeto na minha cabeça, junto com a Débora, depois compartilhei com a Débora, fiz o projeto do congresso, soltei o meu congresso, divulguei no congresso de Búzios, que é o Mercosul, que é um congresso grande, divulguei o nosso congresso lá, um ano antes do nosso congresso. Um ano antes. O pessoal falou, você é doido? Falta um ano. Eu falei, calma. Porque em Brasília, Tati, é muito difícil você vender um curso, você vender um congresso. Porque a gente concorre com a AB Federal, com o Senado, com a BDF, com vários outros institutos, dando curso de graça. Eventos, congressos, seminários de graça, ou até um valor bem irrisório. Então eu precisava de ter um ano de divulgação, trabalhando, parcerias para poder vender. Chegou junho, meu congresso era em agosto, eu tive que parar as inscrições, porque eu já tinha dado o meu máximo da capacidade.
Já tinha atingido, eu comecei para 200, aumentei para 300, eu finalizei as inscrições com 600 inscritos. Show de bola. E o pessoal pedindo vaga. Tem vaga? Tem vaga? Tem vaga? E qual era a missão do nosso congresso? Acolhimento. Quando a gente vai para congresso em outro estado, não existe acolhimento. Você fica jogado. Então, o meu congresso teve acolhimento. Eu peguei todos os associados do IBDFAM e falei, vamos trabalhar. Todo mundo... A meta era, viu alguém parado assim, sozinho, vai lá e pergunta, se comunica, faz contato. Então, foi um congresso que entrou no calendário nacional. Eu tive a ideia de fazer um guia do congressista. E aí eu apresentei Brasília, falava de restaurantes, falava do que fazer em Brasília. Esse guia, hoje, é usado no nacional. Eles citam, inclusive, as nossas fotos como referência. Colegas de presidente de outros estados me pedem ajuda para fazer congresso. A gente virou referência. Então, assim, eu consegui finalizar a minha gestão em outubro no congresso, que é onde finaliza, recebendo a premiação de melhor IBDFAM estadual do Brasil. Ganhando de São Paulo, que é uma grande referência, de Minas, do Rio Grande do Sul. Consegui pegar aquele IBDFAM DF, que estava apagadinho, em 4 anos, colocar ele como o melhor IBDFAM nacional. Legal. Parabéns, Léo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho no IBDFAM. Parabéns pela sua história. Obrigado. Muito obrigado por você ter compartilhado um pouquinho dela aqui com a gente hoje. Obrigado, Jacques, por ter podido participar com a gente. E, mais uma vez, a gente viu aqui que com foco e determinação é difícil. Mas não existe pessoas que, pelo que eu vi aqui, a mensagem que o Léo está deixando para a gente é não desistir. Né? Apesar das dificuldades, a gente ficar sempre tentando, né, Léo? E tem uma frase que eu escutava, Tati, no meu início, que eu tinha colegas que já estavam em outro patamar de vida, e eu tava, mas por que ele já tá bem e eu tô ruim? E eu trabalhando sempre, estudando muito e trabalhando muito, um colega me falou assim, Léo, você vai envelhecer mais cedo para ter uma longa juventude. Hoje, os colegas brincam comigo que eu tenho um cabelo grisalho. Eu falo, eu envelheci mais cedo, mas agora eu tô tendo uma longa juventude. E valeu a pena. Valeu a pena. É isso, né? Apesar de tudo, do trabalho, a advocacia vale a pena. Né? Sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Então, obrigado, Léo, e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. E muito Obrigado, obrigado. Jacques. Forte abraço.